De retorno aqui do nosso Radar Marasol, a partir de agora, faltam 10 minutos para as 8 e a gente com novos formatos aqui. E ainda nessa esteira de eleições 2024, momento em que os eleitores começam a se voltar mais para as pautas da sua cidade e da sua região. E claro, talvez a mais importante, e eu vou citar uma pesquisa a qual eu tive acesso recente, coisa de 30 dias atrás. Uma pesquisa de uma cidade aqui da região. Foi uma pesquisa eleitoral, tá, gente? Mas que sondou vários assuntos palpitantes. Nessa pesquisa, a comunidade desse município aqui da nossa região apontou em 63% a questão da saúde como o principal tema a ser cobrado dos dirigentes, dos políticos e das lideranças locais, estaduais e federais neste ano. E aqui o Debates Populares começa a partir de hoje no seu Radar Marasol, trazendo esse formato de interação e de participação com a nossa comunidade e as nossas lideranças. Hoje vamos falar sim da questão da saúde na nossa região. Vamos falar sobre questões polêmicas até, como hospital regional. Pode ou não pode? É possível ou não? Vamos falar aí da recente experiência da pandemia da Covid e agora da situação do combate à dengue. Vamos também abordar aqui questões relativas ao SUS e à estruturação da saúde na nossa região. E estes debates populares hoje, aqui na nossa estreia desse formato, contam com a presença de 3 convidados que conhecem a realidade não só local, mas regional da saúde aqui. Então, o assunto acaba sendo interessante para você de Barra Velha, de Navegantes, de Balneário Pissarras, de Penha, da nossa região, nesse sentido. Nós temos 3 convidados e eu queria apresentá-los, mas na verdade pedir para que eles se apresentem aqui para a gente a partir... vou começar da ponta de lá, vou começar com o Dr. Fabiano, vai falar rapidamente aí sobre a sua experiência e o seu currículo. Bom dia, Dr. Fabiano, nosso primeiro convidado. Bom dia, Gilvan, bom dia a todo o pessoal da Rádio Marasol e os ouvintes. Eu sou médico já há um bom tempo e atuante aqui nas cidades de Penha e de Balneário Pissarras. Tenho um consultório particular, transito no serviço público e privado desde o começo da minha profissão. A gente tem uma vasta experiência aí no conceito da saúde pública e também o entusiasta, que sou e sempre fui, ainda sou e provavelmente continuarei sendo, das parcerias público-privadas que tratam da saúde pública fomentada e trabalhada junto com a iniciativa privada. E nesse momento também estou vice-prefeito de Balneário Pissarras. Essas múltiplas funções aí, né, doutor? Múltiplas funções. Daquele momento em que a gente se conheceu, doutor Fabiano, lá eu na assessoria de imprensa de Penha, para hoje o senhor só ampliou as atribuições, né? Descansa carregando pedra. Eu sempre digo que é possível porque eu não sou casado e não tenho filhos, né? Caso contrário, eu acho que não teria essa possibilidade. Mas a gente gosta da vida movimentada. Ah, com certeza. A gente gosta. Debates populares aqui, 7h53, nós temos uma convidada também, a Carol Duarte vai falar com a gente. Carol, bom dia, se apresente. Bom dia, Gilvan, bom dia, ouvintes. Eu sou Carol Duarte, eu sou coordenadora da equipe médica do Pronto Atendimento de Pissarras e do Pronto Atendimento de Penha atualmente. E com a gente aqui, seja bem-vinda, vamos bater um papo sobre saúde, né, Carol? Que muito é o que interessa agora, convite, né? Inclusive. Ok. E também com a gente, ele, o Rodrigo Renan Medeiros, né, que exerceu a função de gestor da saúde de Penha, se lança um novo desafio agora na gestão da saúde de Balneário Pissarras e começa esse batismo por aqui, começa aqui na Rede Marasol, né, Rodrigo? Também falando daquilo que agora você não só domina, mas como você tem como desafio conhecer uma nova realidade, né? Bom dia, se apresente. Bom dia, Gilvan. Bom dia, ouvintes Marasol. Quero agradecer o convite de estar aqui hoje na Rede Marasol. Né? E é exatamente isso, Gilvan. É mais um desafio para a nossa vida. Né? Eu estive secretário de saúde no município de Penha durante 3 anos. Né? Sou formado em Direito,
Mas a gente se especializou bastante nos serviços de saúde, estudamos bastante, né? E a gente hoje tem uma vasta experiência com relação à questão de saúde, né? Então, eu acredito que foi esse um dos motivos pelo qual a gente recebeu o convite de vir para Balneário Pissarras. E o intuito aqui na cidade é realmente alavancar aí os serviços de saúde para a nossa população. E Rodrigo destacando o seguinte, né, que o profissional de direito, muitas vezes, a sua formação permite estar nessas várias áreas e compreender melhor até os limites da gestão, né? Exatamente isso, Gilvan. Bom, debates populares, 7 horas e 55 minutos aqui. A gente vai entrar aqui em nome do Grupo Estrutura com a gente, da Escola Peter Pan e também da Yuka Line Internet, porque são os parceiros importantes para levar esse formato até você aqui dentro do radar. Vamos começar falando de uma grande polêmica. De repente, eu começo com a Carol fazendo essa pergunta, porque, Carol, eu era menino, ia nos comícios da política lá em Barra Velha, eles prometiam um hospital para Barra Velha. Como já prometeram, Penha tem um, claro, tem uma unidade, como já prometeram para todas as cidades da nossa região. E essa pergunta vai para ti primeiro, depois para o doutor Fabiano e para o doutor Rodrigo também, com relação a esta situação. Da tua realidade que você conhece, Carol, de estar no PA, gerenciando uma demanda que é alta e que aumentou com a questão da dengue também e que sofreu o impacto da Covid também, é possível um hospital que seja regional se tornar realidade ou não? Seria importante? Teria que ser em Pissarras, teria que ser em Barra Velha, teria que ser em Navegantes, tem o seu hospital também. Mas o que você, no dia a dia da tua profissão, estando lá na linha de frente, o que você pensa sobre isso e essa viabilidade? Vamos lá, assim, um hospital regional, como você falou assim, para quem trabalha na ponta, hoje daria uma vazão que a gente precisa muito, tá? Porque a gente depende única e exclusivamente de um hospital de referência, que nós sabemos que não tem capacidade de dar conta da demanda de todos os municípios. No caso aqui, Marieta. Exatamente. Tá? E aí isso represa os pacientes de um modo que gera uma inconformidade que parece que nós não estamos fazendo. E não é isso, né? A gente entende que o hospital não tem capacidade física, né? Que nós também não podemos somente encaminhar os pacientes e literalmente jogá-los lá, que às vezes a situação é até mais complicada. Então, um hospital regional hoje daria uma vazão de uma demanda que a gente tem, que é o paciente que precisa internar. Né, que é o paciente da urgência, que precisa investigar, que precisa dar atenção naquele momento. Seria, assim, essencial, principalmente para quem está ali na porta, para quem está de frente para o paciente, para quem está de frente para a necessidade dele, daquele momento. Carol, eu queria estender, então, nesse momento para o Rodrigo, porque o Rodrigo acompanhou, Rodrigo, um posicionamento recente, no momento em que você fazia, inclusive, a gestão em Penha, um desabafo que teve do prefeito Aquiles da Costa com relação ao Estado e com relação até então secretária de Estado da Saúde, a Carmen Zanotto, porque a Carol falou de hospital referência, né? Vai tudo, com exceção de Barra Velha, que vai a Jaraguá, mas de Balneário Pissarras e toda a região, que canaliza tudo para Marieta, como a Carol bem observou. O Aquiles cobrou que fosse aberto também um diálogo com o Brusque, possivelmente, para fazer essa destinação, ou qualquer outro. É mais um fator, Rodrigo, que mostra como seria importante esse hospital. Mas é possível uma gestão dessa unidade? É possível estruturar isso? Então, Gilvan, naquele momento em que o prefeito aqui ele se posiciona com relação a Brusque, ele trata da questão oncológica, né, que é um hospital hoje também de referência na oncologia, né? Aqui com a doutora Carol, visualizo realmente um hospital regional porta aberta, que a gente consiga atender todas essas demandas de urgência e emergência, que a gente não tem na região. A gente tem um hospital em Penha, a gente tem um hospital em Navegantes, porém esses dois hospitais, um tem uma intervenção, né, através do Ministério Público, e o outro, ele é um hospital porta fechada. Então, a gente, enquanto urgência e emergência, tanto pronto atendimento de Balneário Pissarras quanto pronto atendimento de Penha, fica ainda à mercê do Hospital Marieta, que não dá mais conta nem da cidade de Itajaí. Sim. Então, hoje a gente precisa... de quase 200 mil. Exatamente. Já, né? Então, hoje a gente precisa, sim, parar e conversar para podermos montar um hospital para a nossa região. Mas que um hospital que seja porta aberta, que atenda às nossas necessidades,
principalmente na urgência e emergência, né, Gilvan? A gente, claro que vai ter uma referência para encaminhar o paciente de AVC, a gente vai ter que ter uma referência cardiológica, mas a entrada da urgência e emergência está fechada hoje para a gente. Doutora Carol muitas vezes manda mensagem de noite falando: Rodrigo, eu estou com um paciente 12 horas no pronto atendimento e o Marieta não está aceitando. E daí a gente tem que brigar com a regional de saúde, a gente tem que brigar com a direção do Marieta para, pelo amor de Deus, aceitar o nosso paciente, que se ele não tiver um tempo resposta, a gente vai perder o paciente. Então hoje a nossa briga, Gilvan, é realmente que a gente construa um hospital na nossa região, mas que ele seja a porta aberta, que atenda 24 horas, 7 dias por semana, a nossa população que tanto precisa. Eu estive, Rodrigo e Carol, eu tive uma experiência na pandemia com uma moradora daqui de Balneário Pissarras, a Laura Hersing, na época, e eu vivi numa tarde, e não lembro se era um final de semana, não sei se sábado ou domingo, eu vivi numa tarde uma fração daquilo que vocês três vivem no dia a dia, porque a Laura é minha amiga em particular, e ela estava com um amigo no alto grau de saturação da Covid, um senhor, eu não lembro se daqui de Balneário Pissarras ou Penha, e não tinha mais vaga. E a gente conseguiu daí na época encaminhá-lo para Jaraguá do Sul. Fizemos toda a ginástica possível e essa vida foi salva, né, doutora Carol? Então, eu imagino o que vocês passam. Doutor Fabiano, da sua experiência de gestão, a necessidade então, o Rodrigo e a doutora Carol falaram muito bem, a necessidade ela existe, mas tem viabilidade de manter um hospital assim? Porque eu pergunto isso para ti, Fabiano, porque tu és o político aqui da história e que viveu esses 4 anos aqui, essa gestão em Balneário Pissarras. Tem como? E aí eu reforço a pergunta, teria que ser em Balneário Pissarras, teria que ser em Barra Velha, teria que ser em Penha? Porque tem as especialidades, né, doutor Fabiano? E eu, para já passar para o senhor, nós noticiamos aqui no MCL semana passada uma situação assim, doutor Fabiano. O Estado esteve aqui no hospital de Penha faz 2 semanas, mas focou ali no reforço das especialidades que a unidade de Penha já oferece. Ela não tem oncologia, como foi aqui falado. Quer dizer, como é que poderia ter essa viabilidade e manutenção de hospital e que atendesse mais especialidades então? Perfeito. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, Gilvan. A situação é a seguinte: se há 5 anos atrás, um pouquinho menos do que isso, aqui mesmo, ou na outra sede da rádio, eu fui questionado e naquele momento eu tive uma resposta que, salvo engano, foi a seguinte: Balneário Pissarras não tem condições de ter um hospital cujo custeio seja do município. E tu está sendo absolutamente sincero. Nós não temos essa condição. Nós não podemos, enquanto município de Balneário Pissarras, sustentar o funcionamento de um hospital. Isso não existe, essa possibilidade. Agora, o que existe, sim, a conversa nunca foi tão possível quanto está sendo agora, depois de montadas as bases, né, nós abrindo as portas para que nós possamos ter, sim, a conversa sobre o hospital aqui. O que acontece? Qual é a dificuldade apresentada? As pessoas falam, mas por que não tem? Por que não vão atrás? Por que não falam com o ministro, com o Papa? Tudo isso é possível. Mas ninguém está fechado para o diálogo, ninguém está Fabiano. fechado. Mas existe um planejamento, que a gente chama de Plano Catarinense Hospitalar, ou Plano do Hospital Catarinense, uma coisa assim, que trata de onde terá o hospital. Depois de quase 60 anos, começou a se conversar sobre o hospital regional a ser montado em Camboriú, dentro da cidade de Camboriú. Né? Então, um hospital regional, eu já não consigo nem falar. Um hospital, ponto. Né? O hospital regional significa ter uma abrangência global de todos os municípios circunvizinhos. Aqui nós precisamos de um hospital local. E aí, por uma local. questão, doutor Fabiano, lhe cortando, mas por uma questão de planejamento, teria que cada município se despir do seu ego, vamos dizer assim, dizer, não, tem que acatar esse planejamento. Se o planejamento disser que tem que ser em Balneário Pissarras, é Balneário Pissarras. Não adianta Penha e Barra Velha e Chiá. Não seria mais ou menos nesse sentido? Nós também já temos essa... Está muito adiantado isso, Giovanni, está muito adiantado, na verdade. A conversa sobre instalar um hospital aqui está muito adiantada. Nós disponibilizamos, inclusive, nós temos disponibilizado uma propriedade para ceder em uso de concessão, para concessão pública, para poder fazer um hospital.
em parceria Essa público-privada. área foi levantada por ti e pelo Tiago. Por mim e pelo Tiago. Não existia essa conversa sobre Sim. o hospital em Balneário Pissarras antes de nós entrarmos. Tu pode dar um Existia spoiler, sempre a Fabiano, de negativa. onde a área? É na região para cá da BR-101, mais Certo. ao norte. Mais ao norte. Mais ao norte. Aí geograficamente próximo de Barra Velha. Geograficamente próximo de Barra Velha, mas mais do que isso, Giovanni, Balneário Pissarras tem uma característica geográfica muito impressionante. Nós somos o centro da microrregião. Né? Se a gente considerar uma microrregião, pegar Penhas, Luiz Concordo. Alves, São João do Itaperu e Barra Velha, nós estamos no centro. E nós temos naturalmente um posicionamento estratégico em relação à BR-101, em relação às vias para os grandes centros da nossa região. Joinville, Itajaí, Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, nós estamos muito próximos de tudo. Mas o que falta, além de ter um hospital aqui, vai ter. Isso vai acontecer. Eu nem gosto de falar muito isso, que gera muita cobrança, mas a gente também não pode ter medo. É uma luta particular minha. Tem duas coisas que eu batalho uma vida inteira, que nós tenhamos um hospital. Todas as conversas que tu podes imaginar em todas as esferas possíveis, eu já tive. Para que fosse possível um hospital aqui, do ponto de vista público. Hoje eu tenho tido muitas conversas, e muitas mesmo, até porque eu próprio tenho um grupo de interessados em fazermos um investimento em um hospital privado aqui. Então nós conversamos com redes enormes do Brasil, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, de Brasília, além do serviço público. Não estou falando só de falar com a Carmen Zanotto, que é a secretária de Saúde, que já foi conversado várias vezes, ou com o ministro da Saúde, a gente tá com a ministra da Saúde. Estou falando de público, privados também, porque tem que ter o casamento dos dois. Então, para resumir, a maior viabilidade hoje é nós entrarmos em parceria público-privada, nós darmos uma propriedade, cedermos uma propriedade em concessão de uso, uma empresa privada instalar um hospital com atendimento SUS, e isso abrir as portas para que toda a região possa reivindicar um hospital puramente público. Que hoje, particularmente, eu não sei se é tão bom assim. O Marieta é um hospital público, só que eles fazem atendimento privado. A gente só está falando do contrário. Mas sempre com a função regionalizada, né, Fábio? É obrigado a ser regionalizada, porque o plano hospitalar é regionalizado. E o custeio aí regionalizado talvez viabilize. Não. Individual não, né, Fábio? Não, mas nós não podemos custear. Não existe a conversa de serviço público municipal de saúde e custear o hospital. Essa conversa não pode existir. Sim. O que nós temos hoje? Talvez as pessoas não tenham conhecimento, mas nós utilizamos o Marieta, não utilizamos de forma gratuita. Nós temos contribuição para o Marieta para utilizarmos. Né? Então, o hospital instalado aqui vai ser a mesma coisa, teremos a nossa contribuição. A diferença é termos um hospital que não tem uma fronteira tão cruel quanto um Rio Itajaí-Açu. Porque nós somos um grupo na margem norte e são outro grupo na margem sul. E tem a questão da mobilidade. E essa é a segunda briga minha. Que eu falei que a primeira briga é o hospital. A segunda briga é para vermos nós mais autônomos em relação à margem sul. Entendi. Por quê? Hoje, tu conseguiu, com o teu empenho e com o empenho dos teus amigos, levar a tua amiga para ser salva em Jaraguá do Sul. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos uma fronteira física e natural como Itajaí-Açu até Jaraguá do Sul. Ou seja, mas a gente só pode levar para Itajaí. A questão é regional, mas uma região mais fechada. Mais fechada. Nós precisamos dar autonomia aos nossos municípios sem dependermos exclusivamente das grandes cidades locais como Itajaí, Brusque ou Balneário Camboriú. Participe com a gente dos debates populares aqui, a questão da saúde, tá o zap do Radar e da Marazul na tela para você encaminhar o seu áudio, a sua pergunta, e também você pode fazer aí em texto nas redes sociais. No zap 99922739, vem com a gente, participe aqui e a gente quer saber a sua opinião e desde já reforça aí a nossa parceria importante com a Yucalain Internet, com a Escola Peter Pan também e o Grupo Estrutura nessa estreia do formato dos debates populares. Doutora Carol, como foi enfrentar pandemia e agora dengue? Mas eu acredito que o grande desafio do profissional de saúde, e a senhora à frente dessa linha de batalha, a própria insegurança, doutora, e o medo do desconhecido, vamos dizer assim, do incerto, daquilo que chega de uma hora para outra e nos isola a todos e dá aquele impacto. Como é que foi a sua experiência? E que ensinamento esse primeiro enfrentamento específico da Covid-19
trouxe para a senhora e pode trazer para todos nós? Falar de Covid sempre é um assunto que deixa a gente até um pouco emotivo. Principalmente o profissional de saúde que estava lá, que não sabia o que ia acontecer. Doutora, ficas com aquela sensação de que parece que faz tanto tempo e ao mesmo tempo parece que foi ontem? Não fica uma coisa meio dualidade Isso. assim? Eu sempre digo assim, eu vou falar para os meus filhos assim, ó, passei pela Covid-19. Né? Quando eu estiver bem velhinho assim, você não viveu isso. E foi um momento assim extremamente difícil como profissional, como pessoa, em que você estava de frente para um paciente e às vezes não tinha literalmente a orientação do que fazer, porque ninguém sabia o que fazer naquele momento. Sim. Mas passamos por isso. Foi difícil, foi preocupante como pessoa de chegar em casa e passar para a pessoa que tu gosta. E depois nós voltávamos para o trabalho e aí tínhamos uma demanda absurda de pessoas que você não sabia se ia ficar ruim, se não ia, se tinha respirador, se não tinha. Sabe? Era literalmente assim, dava um nó na tua garganta você entrar e saber o que você ia passar naquele dia. Né? Foi um aprendizado absurdo, tanto tecnicamente falando, como de ciência também, porque nós vivemos as vacinas, passamos por tudo isso, né? E hoje nós vemos um momento assim relativamente mais calmo. A dengue, nós vemos esse momento assim, eu acho que com grande força esse ano. Já vínhamos há alguns anos falando em dengue, tivemos alguns casos, mas esse ano foi expressivo o aumento dos casos de dengue, assim, fora de padrão. Né? Eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Então, assim, a gente já convivia com aquilo. Eu lembro que eu falei até para o Rodrigo algumas vezes. Vai vir, né? É uma doença. Até certo ponto, difícil de você lidar, porque depende de muita coisa, depende de muito exame, e você fica realmente ruim. Né? Para o paciente é péssimo. Eu digo, você não acha que está com dengue, você tem certeza. Sim. Porque dói tudo, dói até a sua consciência. E a gente não consegue reagir num prazo mínimo aí, né, doutora? Não sei qual é a base de vocês, mas eu acredito que a gente fala assim, mínimo uma semana de prostração, né? O cara fica arrebentado, né? Pelo menos 5 a 7 dias de você ruim. Né? Danado. E passamos, parece que estamos entrando num período de melhora. Ainda temos alguns casos, né? E agora é se preparar para o ano que vem, porque nós viveremos isso de novo. Para você que está nos debates populares 8 e 12, aqui com a Yucca Line Internet, também com a Peter Pan e também com o Grupo Estrutura, nós estamos debatendo a saúde local e regional, focando aqui experiências e vivências, né? Rodrigo, nós estávamos trabalhando junto em Penha quando veio o impacto do início da Covid e a gente não sabia para que lado ir, né? Diante disso que a doutora Carol falou, da tua experiência da Covid com relação ao enfrentamento da dengue, o que pode ser utilizado de aprendizado e estrutura daquele primeiro momento para o momento em que começam também a subir os números da questão da contaminação, da transmissão da dengue pelo mosquito? Então, Gilvan, eu assumi a Secretaria de Saúde bem no auge da pandemia da Covid. A gente ainda não tínhamos vacina no momento que eu assumi, então a gente estava se organizando, né, para poder chegar essas vacinas nos municípios. E o aprendizado que a gente teve, e daí a gente utilizou na dengue em Penha, foram as centrais, foram os centros de hidratação, foram esses atendimentos que não sobrecarreguem as nossas portas de urgência e emergência e as nossas UBS. Né? Então, naquele momento, a gente já estava preparado, até chamei a doutora Carol, que foi, realmente acontece do dia para a noite, mas a gente já estava preparado. Né? A gente se preparou com testes de dengue, a gente estava preparado com testes de, soro e tudo mais, porque os insumos acabam quando a gente tem uma epidemia dessa magnitude, né? E a gente, enquanto gestão, tem que estar organizado, porque a população não pode esperar. Né? A doença não espera. Então, naquele momento, a gente se organizou, acho que foi de um dia para o outro, né, doutora? A gente montou uma central de hidratação, montamos um atendimento médico, fomos o segundo município da Anfre em Penha em montar uma central de dengue, e isso fez com que a gente conseguisse conduzir os nossos pacientes e manejar de uma forma mais tranquila. Seria um pouco de habilidade decorrente do enfrentamento da pandemia? Isso, foi, Gilvan. Exatamente, a gente pegou aquele feeling de que uma central resolve muitas vezes o problema de uma população. Né? A doutora Carol também tem essa expertise e trouxe para a gente esse olhar mais humanizado para o paciente, porque o paciente que ele está com dengue ou com alguma
algum problema, ele não consegue esperar. E uma urgência e emergência fica muito superlotado o pronto atendimento. A gente tem um trauma, a gente tem um parto, a gente tem uma parada e a gente tem esses pacientes que vêm em decorrência de uma epidemia, as que outras no caso doenças, é a dengue. né, Não doutora, esperam não param, também. não param de acontecer. Então a gente precisa colocar esses pacientes no local específico e organizar esse atendimento para que eles tenham aí uma qualidade melhor nos serviços de saúde. Doutor Fabiano, vamos lá. O senhor acompanhou, por exemplo, nós temos 2 profissionais aqui que estão, um em cada cidade, o Rodrigo começando agora num segundo município, mas o senhor acompanhou de uma maneira também, vamos dizer, também regionalizada com relação à pandemia. Que lição que o senhor trouxe com relação a isso? Eu trabalhei na pandemia como médico em 2 municípios e em 2 gestões. Né? Iniciamos a pandemia, eu era o diretor clínico aqui do município e nós iniciamos todos os preparos, formação do central de atendimento, compra de materiais, instalação de serviços com testagem rápida, maciça para a população e tudo aquilo que o Rodrigo comentou agora, nós fizemos aqui em Balneário Pissarras, ainda no último ano da antiga gestão e continuamos. Depois veio eleição, foi eleito vice-prefeito e a gente continuou com um trabalho aí bastante intenso. Como médico, eu tive a oportunidade de instalar o primeiro serviço do estado de Santa Catarina de telemedicina. Surgia divergência entre vocês, doutor Fabiano, no modus operandi de como enfrentar esses 2 momentos? Não porque o que acontece, nós não necessariamente dependemos um município do outro. Sim. Né? Seria bom que trabalhássemos mais juntos, eu defendo essa ideia, mas nós não dependemos. E ambos trabalharam com estratégias semelhantes, um pouco diferente em alguns aspectos, mas semelhantes, e deu certo para os 2. Né? Apesar de tudo, nós tivemos um índice de mortalidade bastante baixo aqui na nossa região. A gente conseguiu ter atendimento de pronto para a grande maioria da população que precisou. E nós enfrentamos o maior problema que a gente discutiu agora há pouco. Nós não tínhamos aonde colocar os nossos pacientes agravados. Então, nós chegamos a ficar ali 2, 3 semanas com o paciente entubado no pronto atendimento, aguardando vaga em hospital. A gente teve problemas de óbito, que veio a óbito, por falta de estrutura hospitalar. Mas isso aí é uma situação ímpar, porque numa pandemia falta estrutura, não faltou aqui em Pissarras, não faltou em Penha, Itajaí, Santa Catarina, faltou no mundo. Né? A Alemanha, o cenário era novo, né? Era novo. A Alemanha, que é um dos países mais modernos e mais aprimorados em saúde, eles tiveram uma mortalidade gigantesca. Né? Então, as pandemias, as epidemias, os surtos, eles continuarão acontecendo e faz parte da nossa formação, eu e a Carol somos médicos, faz parte da nossa formação enfrentarmos o problema de saúde coletiva de modo a ser o mais rápido possível, otimizar o melhor uso possível dos recursos humanos e materiais, né? E esses momentos, esse é o principal momento da fala. Surtos, epidemias, pandemias, são o grande momento para se estabelecer as novas políticas de enfrentamento do futuro. Então, hoje, com certeza, nós somos mais preparados, enquanto seres humanos, para os próximos. Né, doutora, atender as lições, né? Assim, o aprendizado tem que ser interiorizado, porque as dificuldades sempre vão surgir. E cada pandemia é diferente. Nós não temos uma comparação entre Covid-19 e dengue. São 2 doenças distintas. 2 doenças que requerem cuidados e tratamentos distintos. Né? Então, veja que a gente tem que estar preparado e antenado para o que está acontecendo. É um serviço de meteorologia. A Carol já dizia, lá de Fortaleza já dizia, pode chegar aqui. A gente já sabe, então vamos se preparar. A gente já tem que ter, eu não digo que a gente tem que comprar um monte de material, contratar 1 milhão de pessoas para trabalhar, mas a gente já tem que ficar antenado. O mundo está acontecendo algo, vamos se preparar, porque nós temos que cuidar do nosso pequeno universo. Sim. Se eu cuidar bem aqui de Pissarra, se fulano cuidar bem de Penha, se ciclano cuidar bem de Barra Velha, no contexto geral, todos precisaremos menos de serviços avançados de saúde. Né? E essa aqui deve ser o principal foco. Doutora Carol, nós temos aí uma moradora com questionamento, e que só antes de passar para a moradora, perguntar para a doutora Carol, nesse sentido, doutora, o negacionismo atrapalhou vocês? Aquele discurso anti-vacina, não vai dar, vira jacaré, não sei o quê. Como é que foi para vocês trabalhar com isso? Lidar com esse negacionismo? O negacionismo surgiu de um modo assim, na verdade, se você pensar, absurdo.
né, você tem uma situação que efetivamente muda, né? Não muda só uma pessoa, ela muda todo um contexto que foi um item chamado vacina. E você tem pessoas que estão... tem que conversar com um a um daí, né, doutor? Para quem está negando. Tem aquele que já aceita de primeiro, mas que estava desesperado que a vacina chegasse, mas tem aquele que está renitente que não quer, né? E aí você vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, literalmente. É cada um que vai passando, que vai dizendo, ai, mas eu não vou tomar tal vacina, porque agora a gente tem um sommelier de vacina. Eu não quero tomar tal porque me dá isso, eu não quero tomar tal porque dá aquilo, né? Mas é um serviço de formiguinha. É falar, é explicar para aquela pessoa que você precisa não é só por você, né? É você e um contexto geral que está ao seu redor que vai ser afetado por você. Doutora, eu tive... a minha esposa é professora de História e nos estudos dela, ela leu recentemente Bailarinas da Morte, que é um livro da... Ela entrou agora, doutor Fabiano, para a Academia Brasileira de Letras, a Lilian Schwartz, né? E ela e mais uma autora, elas pesquisam a revolta da vacina lá nos anos 30. Então o cenário também foi... Imagine, foi talvez até pior, porque você não tinha a informação como tem hoje. Então o negacionismo na época, né, ela e pegou gripe espanhola e tudo mais, e ela disse, olha, o negócio... A história se repete, né? A história se repete. Por isso que tem que aprender com as lições da história. Nós vamos ter participações agora do nosso público na tela do radar 8h20. Nós temos aqui a nossa ouvinte de final 4556. Esses 3 profissionais extremamente sérios e sábios nas suas condutas. Olha só, aí a participação da 4556. Obrigado pela participação. Falou no ar, pinta no radar e nos debates populares também. Ana Avis com a gente. Precisamos de um hospital com urgência. Passei por uma situação difícil essa semana, diz a Ana Avis. Obrigado, Ana. Obrigado pela presença e audiência aqui. Cipriano, bom dia. Teria de ter um hospital que fosse centralizado em Balneário Pissarras, atendendo Penha e Barra Velha, uma vez que Navegantes também já é atendido por Itajaí. Está aí também a opinião do Cipriano. Obrigado, Cipriano, também nos debates populares aqui com a gente, participando e trazendo informação, hein? Laércio Pesato, todos criticam a saúde, só esquecem que gestões anteriores possuía, né, no caso, 19 mil habitantes. Acredito que ele está se referindo a Balneário Pissarras. E hoje temos 40 mil habitantes, e digo mais, Pissarras atende pessoas de Barra Velha e Penha, e por que não pode ser por aqui? Aí, doutor Fabiano, o pessoal quer, cada um quer o seu quinhão, né? Mas é natural essa expressão, né, doutor Fabiano? Esse bairrismo é natural, não é? É natural, eu sou suspeito para falar que eu sou extremamente bairrista. Eu falo uma coisa sempre, até durante o processo eleitoral eu falava muito isso, o pessoal achava engraçado. Eu sempre disse que eu sou um pissarrense penhense, porque eu amo Penha tanto quanto eu amo Pissarras. E eu acho que o casamento das duas é perfeito. As duas. Mas eu também concordo com o Cipriano e concordo com o que você falou. Eu gostaria de ter gostaria e batalho por isso, para que nós tenhamos sim um hospital e que esse hospital seja instalado em Balneário Pissarras. O doutor Fabiano, uma situação pontual aqui, o Cipriano fala, atendemos aqui Barra Velha e Penha, mas nós, por exemplo, Barra Velha atende centenas de pacientes de Balneário Pissarras e Araquari por conta de que o PA precário de Barra Velha, já sucateado há muitos anos, mas aquele PA está às margens da BR. Então também tem uma absorção de pacientes das duas cidades, Pissarras e Araquari, na questão BR-101. Então cai lá, né? Então tem essa movimentação de pacientes regionalmente falando, né? E eu acho importante o entendimento também da população que pronto atendimento, conceitualmente, ele deve atender sim, né? O que a gente gostaria de ter... feito para isso, inclusive, né? É feito para isso. Deveríamos ter uma estrutura muito bem feita em cada município e que pudéssemos dar conta de toda a nossa população em cada município. Mas o paciente transeunte, aquela pessoa que está... Se eu estou em Penha, se eu estou em Navegantes, eu não deixaria de ter atendimento por ser de outro município, né? Aqui em Balneário Pissarras tem um fenômeno, aqui em Balneário Pissarras eu digo que é a nossa cidade, mas todas as cidades litorâneas daqui, nesse nosso litoral maravilhoso, todo mundo quer vir para cá. Nós atendemos pessoas do Brasil e do mundo, nosso pronto atendimento, né? Então, o conceito de universalizar o atendimento em serviço de urgência e emergência, na minha opinião, deveria ser algo custeado 100% pelo governo federal, sim, haja visto ter que atender globalmente, né? Mas isso aí também é uma batalha, longa.
Gente, é tão boa a região, 8h24, que a doutora Carol veio para cá e nós ganhamos com isso. E olha que Fortaleza é maravilhoso também, né? Fortaleza é ótimo também. E não pretendo voltar. Gente, debates populares aqui em nome do Grupo Estrutura, também da Escola Peter Pan e da Internet Yucaline, levando até você assuntos de temas regionais de interesse de toda a nossa região de cobertura da Rede Mar Azul e trazendo esses assuntos do foco da informação, né? Vamos então, a Zelda participa com a gente, moradora, e também tem a sua questão. Bom dia, Zelda. Tem alguma coisa que tá boa e também tem algo que precisa melhorar? Sobre saúde tem que melhorar em tudo, né? Porque tá uma palhaçada. Tem dia tem médico, tem dia não tem. E assim vai, né? No caso, tu utiliza mais o pronto atendimento ou o postinho também de bairro? O postinho, mas de uns tempos pra cá é mais, né, o PA 24 horas, porque não vai no postinho, nunca tem médico, nunca pode atender, daí é só 5 fichas. Aí fica ruim, né? E, por exemplo, o que tu acha que precisa melhorar? Ter um hospital, ter mais opção de exame, o que precisa hoje para melhorar a saúde? Um hospital, se tivesse aqui, seria muito bom, né? Porque tem que sair para fora fazer tudo, né? Exame, depende do exame, aqui não faz, tem que ir para fora. Aí tinha que ter um hospital, né? Também para cuidar do pessoal. Opinião Beatriz, então, opinião da Beatriz e que reflete também aqui a nossa realidade regional, porque ela está pontuada num município, mas se você pegar uma opinião, ela vai ser similar em Navegantes, ela vai ser similar em Ilhota, vai ser similar na nossa região, né? Então nós temos aí essa participação. Rodrigo, os desafios de melhorar e ampliar essa estrutura para você que está estreando numa outra cidade, uma segunda cidade, como é que você encara uma cobrança como essa? É extremamente importante. Ontem eu até fiz alguns stories no meu Instagram, tem bastante gente já me seguindo. E eu gosto de receber críticas, principalmente as construtivas, Gilvan. Eu acho que constrói muitas coisas, né? Eu estou chegando agora no município de Balneário Pissarras. É um desafio bastante grande. Conversamos com o prefeito Thiago, com o vice-prefeito. E realmente o intuito é ampliar os serviços de saúde, né? Ampliar atendimento. A gente, nessa vinda, já trouxemos 5 especialistas, então a gente já tem ginecologista atendendo no município, o paciente não precisa mais se deslocar, a gente já tem pediatra atendendo no município, o paciente não precisa mais se deslocar, otorrino, ortopedista também chegou junto com a gente. Então a gente já está trazendo essa gama de profissionais que, além de atender, ainda fazem procedimentos. A gente vai ter uma novidade de inserção de DIUs aqui no município de Balneário Pissarras. Então o intuito é realmente ampliar serviço de saúde, é o paciente chegar na unidade e não ter só 5 fichas, até porque o Ministério da Saúde não preconiza mais trabalharmos com ficha, né? Todo paciente deve ser acolhido nas unidades de saúde. Então, o intuito é trabalhar com acolhimento, é sensibilizar também os nossos médicos do município de que a gente precisa atender o paciente, porque ele é a nossa referência, o nosso médico, então não tem como a gente não atender o paciente. Então, realmente, hoje, e vou precisar muito da ajuda do Dr. Fabiano, já conversamos sobre essa situação, porque realmente hoje a gente precisa sensibilizar também os nossos profissionais de saúde de que o nosso trabalho é extremamente importante para que a população tenha acesso, né? Então, é um trabalho que vai ser, nesse primeiro momento, um pouco difícil, porque vai haver mudanças, e mudanças geram um pouquinho de desconforto, mas eu acredito que depois, tanto a população quanto os profissionais irão sair ganhando aí desse novo modelo que a gente quer trazer para Balneário Pissarras. Debates populares no radar aqui com você, 8h28. Doutor Fabiano, o senhor já deu uma falada aqui da questão de, pode ser um hospital privado, mas atendendo pelo SUS. E eu engato aí nessa situação, doutor, uma pergunta. Como é que a gente vai angariar bons profissionais, né, para as nossas cidades, diante muitas vezes de uma realidade difícil de uma tabela SUS? Ela tem sido atualizada? Como é que está essa realidade também da estruturação de captar mais atendimento? Porque se o morador está lá na ponta pedindo mais exame, mais atendimento, na outra ponta tem que ter mais profissionais. Como é que o senhor vê esse cenário de gestão mesmo? Muito, muito complexo. Nós temos várias formas de remuneração dos profissionais de saúde, né? Nós temos a remuneração a partir da contratação de empresas, como é o caso da empresa que faz o nosso serviço médico do pronto atendimento.
nós temos os nossos profissionais concursados públicos, nós temos profissionais que vêm para nós cedidos pelo governo federal através de programa de Mais Médicos, então tem várias formas de remuneração. Mas é muito importante entender também que o profissional de saúde está cada vez mais não querendo trabalhar na saúde pública. Nós temos concurso público que nós temos que chamar 10, 12, 15 pessoas para poder ter um que vem depois de ter feito concurso, que é um empenho pessoal, de fazer uma inscrição, de se deslocar até um local, fazer uma prova, ser aprovado, ser classificado, e depois a gente não consegue contratá-lo. Então, um dos maiores problemas que nós temos hoje não é falta de recurso para contratar. Não é uma política salarial que seja ruim. É o profissional de saúde querer trabalhar no serviço público. Hoje é uma demanda que nós enfrentamos em todas as esferas, municipal, estadual e federal, e tanto na saúde... E independe de cidade, né, doutor? Independe de cidade. Isso aí é uma realidade no Brasil inteiro. Nós temos cada vez mais profissionais querendo sair do país. Nós tivemos um período muito difícil de uma restrição ao profissional estrangeiro vir para o país. Nós não temos número suficiente de médicos no Brasil para a população brasileira. Né? O Ministério da Saúde fala de um médico para cada 4.000 ou 4.500 habitantes. A Organização Mundial de Saúde fala de um médico para cada 1.800 habitantes. Né? Nós não temos nem perto dessa realidade em termos da distribuição per capita de médicos no Brasil. Mas as estratégias sempre vão em torno de 3 fatores: qualidade de trabalho, qualidade de estada, de moradia no local e salarial. Então a gente tenta atrair os nossos profissionais para trabalharem aqui nessas 3 formas. Aqui tem funcionado bem. O problema da oferta-demanda, ele é crônico, né? O Rodrigo entra nesse momento aqui conosco, particularmente em Balneário Pissarras, para que a atenção básica, sobretudo, ela tenha um melhor, vamos dizer assim, um melhor desempenho no total de pessoas atendidas. E a gente fala mais na saúde pública, não de atendimento médico propriamente, a gente fala de acolhimento. Sim. Porque é o acolhimento o grande foco da saúde pública. Né? Eu acolho o paciente e eu entendo que ele tem várias demandas que são possíveis ceder para ele no âmbito da saúde pública. Não é necessariamente uma consulta médica. Muitas vezes o problema é resolvido por outros profissionais técnicos que não o médico. Né? O conceito da ficha médica deveria ser banido pela própria população, Sim. porque é desonesto para a população Sim. usuária, é desonesto para o profissional e para a gestão é a pior situação que pode existir. Ok. Bom, nós temos mais uma participação aqui com a Beatriz, moradora, trazendo também a sua opinião e seu questionamento. 8h32, Beatriz. E o que precisa melhorar? No meu ponto de vista, o que precisa melhorar é em termos das marcação de consulta. Porque só tem um dia pela manhã para marcar consulta. Se a pessoa não pode ir lá marcar, ela não consegue se consultar. Isso é horrível, né? Porque se a pessoa não pode sair cedo para ir lá, passar pelo pronto atendimento na hora rápido e precisa marcar para um dia que, por exemplo, eu estou em um dia de folga, eu preciso marcar para esse dia. Eu não consigo. Eu chego lá, a agenda está lotada e tem um dia só. Um dia no mês, o primeiro dia útil do mês, se eu não me engano, pela manhã, fica difícil, né? Eu acho que nesse ponto está pecando, que deveria melhorar. Obrigado, Beatriz, pela participação. Cenários regionais aqui no seu Radar Mar Azul e também nos seus debates populares. Você que é de Luiz Alves, Navegantes, Ilhota, você que está em Barra Velha, você está na região da Mar Azul, atente, né? Em ano de eleições municipais, a questão da saúde é urgente e a partir deste bate-papo aqui, você também pode tirar as suas conclusões e mais, solicitar o seu pré-candidato a prefeito e vereador, esses temas que são importantes. 99922739 com a gente. Santiago vem com a gente aqui, falou no ar, pintou no radar. Santiago Marques novamente. Uma cidade que cresce com Balneário Pissarras, é uma vergonha não ter o seu hospital. Obrigado, Santiago, pela sua participação. Urgência e emergência. Como melhorar, Rodrigo? Como é que melhora essa situação? Por exemplo, o Dr. Fabiano falou em acolhimento, a situação da entrada na urgência e emergência e essa situação que a Beatriz falou de restrição de agendamentos para horários.
Então, sobre a fala da Beatriz, é muito importante a gente voltar lá no acolhimento, até com a fala do Dr. Fabiano, né? Hoje, todo paciente que chega numa unidade de saúde, ele pode e deve ser acolhido pelo enfermeiro da unidade de saúde. Então, se meu paciente chegou 5:05 na minha unidade de saúde, eu devo acolher, é um direito do paciente ser acolhido. E nesse acolhimento, o profissional de saúde vai identificar se ele é uma demanda do dia, e ele vai ter que passar pelo médico, se ele for uma demanda do dia, ou se ele é um paciente que ele pode ser agendado, né? Então, a gente tem que trabalhar, sim, com os agendamentos na atenção básica, mas também a gente tem que trabalhar com os casos agudos que precisam passar no dia. Então, são dois cenários, né, do paciente, e que a gente precisa, talvez, reorganizar esse serviço e trabalhar, sensibilizar os nossos profissionais de que todo paciente deve ser acolhido, porque as nossas unidades de saúde, elas estão abertas para isso, para o acolhimento, né? É por isso que a gente tem um enfermeiro lá na unidade de saúde, é por isso que a gente tem um médico trabalhando, para que todo paciente que chega na unidade de saúde tenha esse acolhimento. Tá? Então, é muito importante a gente sempre frisar no acolhimento e esquecer as fichas, esquecer um dia único no mês que se agenda. Isso não existe, isso não é preconizado pelo Ministério, e acredito que, se existiu em algum momento, viram que não deu certo. Né? Porque desde a última atualização da Política Nacional da Atenção Básica, isso não é preconizado. Né? Então, eu acredito que esse é o trabalho correto, e esse talvez seja o nosso maior desafio, meu e do Dr. Fabiano, que mais uma vez eu vou falar que vou precisar muito da ajuda dele, porque a gente vai ter que sensibilizar tanto a população quanto os profissionais, de que a gente vai ter aí um novo método de trabalho que a gente garante que vai dar certo, porque é escrito pelo Ministério isso, a gente só vai ter que colocar em prática. E aí vai um tempo de adaptação também. Vai ter um tempo de adaptação. Né? Eu lembrei aqui de uma situação, puxando da saúde para o jornalismo, num jornal que eu trabalhei grande aqui da nossa região, e o meu editor, o grande Celso Machado, dizia: não dá, essa redação, período da manhã, o pessoal vai até 2 da tarde aqui, quando chega 10:02, estão botando já, o jornalista botando o blazer, as moças já estão penteando o cabelo para sair. Aí não dá, tem que cumprir o horário. Vamos lá, tem Mari com a gente, com o seu comentário. Vamos lá, Marli Rafa Silva, é isso? Eu me refiro, com tantas obras que está saindo, então precisa com urgência pensar mais na saúde, que é o mais importante. Não adianta a cidade linda e não se tem o essencial. Doutor Fabiano, aí, não sei se ela fala especificamente de Balneário Pissarras, mas aí nós temos aí algumas pontuações de PAC Seleções aqui para obras de saúde na região. O prefeito Daniel, em Barra Velha, retomou ali a obra do PA 24 horas, agora já está em andamento. Aqui tem o Itacolomi já prestes a finalizar, mas isso que ela tenta é crucial, né, doutor Fabiano? Fazer mais estruturas de saúde, né? Sem dúvida alguma. Nós temos uma saúde pública famosa na nossa região. Apesar de termos certas dificuldades e temos que fazer adaptações temporais em cada momento, uma adaptação. A gente vem fazendo isso com exímia, mas nós precisamos de estruturação. Vamos falar sobre isso. Nós estamos tendo, sim, Marli, muitas obras em Balneário Pissarras, obra de infraestrutura no interior, aqui na região central, em todos os bairros. Pissarras verdadeiramente é um canteiro de obras. Não precisava ser um canteiro de obras. Se isso viesse sendo feito gradativamente, nós estaríamos hoje com uma estrutura capaz de suportar as demandas crescentes. Mas outras obras que estão sendo feitas são as obras estruturais dos serviços, do serviço de educação, do serviço de saúde. Né? Então, o essencial, você está certíssimo, o essencial é saúde, o essencial é segurança, o essencial é educação, é assistência social, são os serviços ofertados para a população, muito mais do que a capacidade de município angariar fundos através das estruturas para os empreendedores trazerem dinheiro para a nossa cidade. Concordo. Uma coisa está casada com outra, na minha opinião, mas concordo que seja isso. Agora, veja bem, nós não temos ainda uma UPA em Balneário Pissarras. Fazer uma UPA em Balneário Pissarras, você consegue imaginar a dificuldade que nós temos? Quando nós entramos nessa prefeitura, eu fui fazer o levantamento do patrimônio, o nosso pronto atendimento, o que nós chamávamos à época de pronto atendimento, que era uma unidade de saúde com horário estendido, era uma unidade que pertencia ao estado de Santa Catarina, doada em 1979 e nunca requerida novamente.
construir uma UPA em cima do nosso pronto atendimento requer que nós tenhamos a solicitação do Estado devolver para o município. Isso demora anos, talvez uma gestão não seja possível. Nós temos a demanda de ter que fazer o projeto ser aprovado pelo Ministério da Saúde, nós temos que ter o dinheiro em caixa, precisamos que o município tenha uma boa arrecadação e para isso é importante ter uma infraestrutura. É uma realidade regional. Regional. Doutor Fabiano, porque a UBS, hoje, PA 24 Horas de Barra Velha, é um prédio dos anos 80. Foi o seu José Brunhac que construiu, quer dizer, é uma realidade que muitas cidades vivem. Nós temos mais uma participação. Só para complementar isso, doutor. Nós temos um projeto lindo agora de estrutura do pronto atendimento, né? Nós temos o projeto aprovado, nós temos a compra dos terrenos feitas e temos agora pelo PAC, pelo aquele Programa de Aceleração do Crescimento, nós recebemos uma unidade de saúde que será construída na região central, uma unidade de saúde melhor estruturada. Nós temos uma das maiores unidades de saúde do estado sendo construída dentro do bairro Itacolomi, está pronta para ser concluída, em breve a gente vai abrir, né, que agora não se inaugura nada, só que é estrutura necessária e ainda é essencial. Nós estamos falando de nada extraordinário. É que passou tanto tempo sem estruturação que hoje qualquer coisa que monta é estrutural e a gente já está falando de um atraso aí de uns 15, 20 anos. Né? 8h40 para você, Beto com a gente. Bom dia, Beto. No hospital, na verdade, precisava de um hospital para ser melhor atendido. Apesar que sempre, quando eu fui no PA, sempre fui bem atendido, né? Nos postinhos, né? Mas na realidade não precisava de um hospital aqui no município e na região, né? Então, o resto da saúde, para mim, tá bem. Obrigado, Beto, tá aí. Colocação importante. Bom, agora a hora de despedidas aqui nessa estreia dos debates populares, a gente agradecendo o carinho de todos os nossos convidados. Eu gostaria de um futuro agendamento com a doutora Carol, justamente, Carol, para a partir das mudanças implementadas aí com o Rodrigo, a gente poder também dar um feedback para a comunidade. E a senhora vem com a gente aqui e a despedida também começa com a senhora aqui. Obrigado pelo convite, Gilvan. Fico bem feliz de ter participado. Retornarei, se me convidarem novamente, eu confio muito no Rodrigo. Ele sabe disso, eu sei que ele vai conseguir melhorar tudo que ele se colocar a fazer. Tá? E foi um prazer. Tá? Senti o sotaque agora, não estava sentindo, já mudou, né? Rodrigo. Vou pegar esse aqui. Então, Gilvan, como eu falei, né, eu quero agradecer primeiramente o convite aí por ter vindo aqui. Quero agradecer ao prefeito Tiago e o vice-prefeito Fabiano pelo convite também de estar secretário de Saúde de Balneário Pissarros. Realmente vai ser um desafio muito grande, né, mas com bons técnicos, e eu uso o exemplo da doutora Carol, que já trabalha comigo há 3 anos, eu tenho certeza que o município de Balneário Pissarros logo vai ter uma placa 5 estrelas em frente de cada unidade de saúde com serviço Gold, porque a gente realmente tem ótimos profissionais aqui em Balneário Pissarros, isso a gente já conseguiu avaliar, a gente tem gente competente, comprometida e dedicada com o serviço público. Acho que realmente precisa de um comando, precisa de uma linha de trabalho, e isso a gente consegue fazer aí nos próximos dias já. Tá? Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição também da população de Balneário Pissarros. O pessoal que tem meu WhatsApp, me segue no Instagram, eu respondo todo mundo, toda hora, todo momento, eu não tenho problema com isso, tá bom? Okay. Inclusive a imprensa, né, Rodrigo? Inclusive as cobranças espinhosas da imprensa. Doutor Fabiano, muito obrigado. Sua mensagem. Sim, obrigado, como sempre é um prazer estar aqui na rádio, eu gosto muito da comunicação e principalmente da comunicação em saúde. E dizer que nós temos em Balneário Pissarros hoje, muito provavelmente, uma elite no que diz respeito a profissionais de saúde. Nós temos uma qualidade técnica dos nossos profissionais, um empenho humano de cada um deles, que é fora do normal. A presença do Rodrigo nesse momento da gestão é justamente para poder fazer uma otimização dos serviços partindo dos nossos profissionais. Eu tenho certeza que isso vai dar super certo. A gente não faz mudanças estruturais na gestão baseado em um ser ruim e outro ser bom. Cada profissional que entrou conosco desde que nós entraram
em momentos específicos, com atribuições e qualidades específicas para aquele momento. E nesse momento, para a saúde pública de Balneário Pissarras, levando em conta todos esses aspectos, como os nossos aqui ouvintes falaram, nesse momento nós acreditamos piamente que as atribuições do Rodrigo são as melhores para dar conta, e pode sim, Rodrigo, contar comigo em todos os momentos, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E obrigado pela oportunidade, como sempre, e sempre estarei disponível. Okay. Se não tiver tempo, eu crio ele. Vamos dar um jeito. Gente, 8h43, aqui em nome do Centro Educacional Peter Pan, também do Grupo Estrutura, aqui com o maior empreendimento e investimento aqui em Balneário Pissarras, e também a Yuka Line Internet, a melhor conexão. Obrigado aos nossos patrocinadores que viabilizaram o primeiro de muitos debates populares aqui na nossa Rede Mar Azul e no nosso Radar Mar Azul.